Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros, criador do canal do YouTube Exatas com Francisco Medeiros. Espero que esteja tudo bem com você, apesar de todos os obstáculos que acontecem na vida de cada pessoa, inclusive na vida de um estudante. A questão é a seguinte: como é que você tem absorvido energia e gastado as suas energias? Na física existe a energia mecânica. A energia mecânica é a soma de todas as formas de energia, seja energia cinética, seja energia potencial gravitacional, seja energia potencial elástica e seja energia dissipada. Então, por exemplo, se num determinado ambiente a luz está acesa, provavelmente por quê? É porque a energia elétrica foi transformada em energia luminosa. E quando pensamos no cotidiano, pensamos nas nossas casas, nos nossos lares, com as nossas famílias, devemos lembrar dos aparelhos, os aparelhos que nós temos dentro de casa. Cada aparelho deve se levar em conta que pagamos, portanto, um determinado valor de energia. Energia é a potência de um determinado equipamento vezes o tempo em que ele é utilizado. Então eu vou gastar mais energia quanto maior for a potência do eletrodoméstico e quanto mais tempo ele estiver em funcionamento. Como a conta de luz é mensal, nós costumamos trabalhar neste assunto com o tempo sendo dado em horas. Mantemos a potência sendo dada em watts, e aí a energia acaba sendo dada em watts vezes horas. Watts, hora. Se tivermos milhares, porque 1 quilo vale 1000, se tivermos milhares, por exemplo, 6.000 watts hora, isso pode se tornar 6 quilowatts hora. Se tivermos 15.000 watts hora, teremos 15 quilowatts hora, porque quilo corresponde a 1000. Observe que eu estou falando quilowatts hora ou quilowatts vezes hora. Afinal de contas, trata-se de uma multiplicação. Eu não posso pronunciar e escrever quilowatts sobre hora, porque isso não tem uma conta de divisão. Deve-se levar em conta que a potência de um eletrodoméstico, já havíamos discutido anteriormente que U é igual a R vezes I. U pode ser tensão elétrica, R a resistência elétrica e I a intensidade de corrente elétrica. A potência pode ser U ou V vezes I, R vezes I ao quadrado, ou de outro modo, U ou V ao quadrado dividido pela resistência. A fonte de alimentação, a bateria, a pilha, geradores de energia, me dão uma diferença de potencial, me dão uma DDP, ou simplesmente a letra U, a quem chamamos de tensão elétrica. Agora, sem nos esquecermos de um circuito elétrico, um resistor é pouco. É muito comum que eu possa ter um fio só, como os antigos fios daquelas árvores de Natal. Você tinha um fio só e várias lâmpadas conjugadas em série. E se está conjugada em série, resistor R1, resistor R2. Para achar a resistência equivalente, devemos somar R1 mais R2. Qual é o problema? É que se eu tiver um único fio condutor e for rompido um único resistor, já era. Seria como ir para uma cidade e você só tem uma rota para chegar até ela. Quebrou a única ponte. Já era, nenhum carro passa mais. E aí a outra lâmpada não pode ser acendida. Na realidade, na sua casa, provavelmente não é o resistor conjugado em série, é resistor conjugado em paralelo. São como duas retas paralelas
Você sai de uma cidade e precisa chegar a uma outra cidade, mas você possui 2 caminhos, 3 retas paralelas, 4 ou mais. Se uma lâmpada for rompida, o outro caminho continua funcionando. Em outras palavras, se a lâmpada da sala se queimar, a lâmpada da cozinha não será prejudicada. 2 resistores em paralelo, 3 ou mais, como eu vou fazer o cálculo? Na realidade, também se trata de uma soma, mas é na soma dos inversos. 1 sobre REC, resistor equivalente, é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R, N resistores colocados em paralelo. Então, jamais esquecer que a energia está vinculada à potência, a potência elétrica está ligada às 3 variáveis da primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm está ligado ao resistor, à resistência elétrica, que tanto pode ser conjugada em série, assim como também em paralelo. A dúvida é a seguinte: como esses assuntos costumam cair nas provas, nos concursos, nas provas de vestibular, inclusive nas provas das carreiras militares? O que vamos ler agora é o seguinte, observe, 3 resistores idênticos de R igual a 30 ohms estão ligados em paralelo com uma bateria de 12 volts. Pode-se afirmar que a resistência equivalente do circuito é de letra A, REC igual a 10 ohms, letra B, REC igual a 20 ohms, letra C, REC igual a 30 ohms, letra D, REC igual a 40 ohms ou letra E, REC igual a 60 ohms. Como eu devo fazer essa questão? Vamos lá. Bom, se eu tenho 3 resistores em paralelo, existe na realidade mais de uma maneira de fazer essa questão. Eu posso imaginar 3 retas paralelas, resistência 1, resistência 2, resistência 3, com valores iguais. A maneira mais adequada e não a mais fácil seria dizer que eu terei 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistor 1 mais 1 sobre resistor 2 mais 1 sobre resistor 3. E quando eu substituir, as resistências são R1 vale 30, R2 também vale 30 e R3 também vale 30. Afinal de contas, os resistores são iguais. E aqui eu teria que 1 dividido por REC, o NMC entre 30, 30 e 30 é o próprio 30. Se eu somar 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3. E se eu multiplicar cruzado, eu tenho 3 vezes REC será igual a 30 vezes 1. Devemos levar em conta que se o 3 está multiplicando por REC, ele passa para lá, dividindo, e aí eu terei 30 dividido por 3. REC é igual a 10 ohms. E 10 ohms, as alternativas tinham a seguinte possibilidade. Letra A, 10 ohms seria a resposta encontrada nesses itens, tudo bem? Bem, então vamos à próxima questão do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, que vai dizer o seguinte, entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos
simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, economizar, letra a potência dos aparelhos e dispositivos elétricos, letra B, o tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos, letra C, o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, letra D, o consumo de energia térmica convertida em energia elétrica, ou letra E, o consumo de energia elétrica através de correntes de fuga. Então, pessoal, qual alternativa eu devo marcar? Vale levar em conta as considerações e aconselhamentos iniciais. Observe o seguinte comentário inicial: substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Ele já te deu a ideia de que a lâmpada incandescente ela esquenta mais do que a lâmpada fluorescente. E se ela esquenta mais, ela gera um maior consumo de energia elétrica associada ao aquecimento. Se você for observar item por item, a letra C dizia o seguinte, ó: o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Afinal de contas, a lâmpada incandescente esquenta muito mais. Então, se ela esquenta muito mais, eu preciso de mais energia elétrica, gerando mais energia térmica. E assim, eu aumento o consumo de energia, tudo bem? Vamos agora à próxima questão, que também é do Enem. E ela diz o seguinte, ó: o Brasil tem potencial para produzir pelo menos 15.000 megawatts por hora de energia a partir de fontes alternativas. Somente nos estados da região sul, o potencial de energia por intermédio das sobras agrícolas e florestais é de 5.000 megawatts por hora. Para se ter uma ideia do que isso representa, a usina hidrelétrica de Ita, uma das maiores do país, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, gera 1.450 megawatts de energia por hora. Esse texto, transcrito de um jornal de grande circulação, contém pelo menos um erro conceitual ao apresentar valores de produção e de potencial de geração de energia. Esse erro consiste em, letra A, apresentar valores muito altos para a grandeza energia. Letra B, usar a unidade megawatts para expressar os valores de potência. Letra C, usar unidades elétricas para biomassa. Letra D, fazer uso da unidade incorreta, megawatt por hora. Ou letra E, apresentar valores numéricos incompatíveis com as unidades. Qual alternativa eu preciso marcar? Veja bem, eu havia falado com você que se a potência estiver em watts e o tempo estiver em horas, a gente vai dizer que a energia é watts hora. E se eu tiver 1.000 com mais 3 zeros, milhões de watts hora, aí eu vou ter megawatts hora. Afinal de contas, a potência e o tempo estão multiplicando. Se eu falasse megawatts por hora, eu estaria dividindo a potência pelo tempo. Por essa razão, deveríamos marcar como alternativa correta, na prova do Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, a letra D. Então eu espero que essa breve teoria tenha ajudado nos seus estudos, assim como a resolução dos exercícios discutidos até aqui. Tudo bem? Eu te desejo um forte abraço, muito sucesso e tchau, tchau!